Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos a mais uma aula de equilíbrio químico. Desta vez vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio de precipitação. Antes de mais nada, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações. Então vamos lá, né? Equilíbrio de precipitação. Para falar um pouquinho de equilíbrio de precipitação é preciso entender o que é o produto de solubilidade. Que o produto de solubilidade, na verdade, é o que nós vamos trabalhar principalmente no equilíbrio de precipitação. O produto de solubilidade é uma constante de equilíbrio para a reação na qual um sólido se dissolve, dando origem a seus íons constituintes em solução. Pegamos um exemplo aqui, ó, o produto de solubilidade do cromato de prata. Nós temos aqui o cromato de prata, que é insolúvel em água ou sua solubilidade é muito baixa. Ele vai liberar os seus íons em solução. E esses íons vão estar em equilíbrio com esse sólido. Aí nós vamos ter aqui o produto de solubilidade dos íons. Somente por quê? Porque o sólido não entra na constante de equilíbrio, porque nós adotamos como uma constante. Sua concentração não varia em solução. E esse valor da constante de equilíbrio é de 1,1 vezes 10 a menos 12. Ou seja, o KPS, que é a constante, o produto de solubilidade deste composto, é em torno de 1,1 vezes 10 a menos 12. Vamos entender o que significa cada um desses números e também como é que funciona esta equação. Mas quando a gente falar produto de solubilidade, o que é isso e tal? Primeiramente, antes de falar realmente do produto de solubilidade ou KPS, ou o cálculo de KPS, vamos falar um pouquinho do que é solubilidade. Bom, primeiramente, gente, solubilidade é a quantidade que uma determinada substância se dissolve em um certo solvente. Geralmente a gente trabalha com solubilidade em água. Por quê? Porque a água é um dos solventes universais que possui uma constante dielétrica muito alta e consegue dissolver tanto substâncias moleculares quanto substâncias iônicas. Certinho? Então o que acontece? Vamos pegar alguns exemplos aqui de substâncias que são, ou melhor dizer, substâncias não, espécies que são muito solúveis em água ou não também, né? Vamos entender a natureza dessa solubilidade agora, a partir das substâncias, quais que vão ser solúveis e quais que não vão ser. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Primeiramente, gente, ó, aqui eu tenho uma tabela, a tabela de solubilidade da maioria dos ânions e cátions de modo geral, certo? Algumas substâncias provenientes ou geradas a partir dessas espécies, nós vamos ter uma solubilidade esperada. Vamos pensar aqui primeiramente. Sais de nitrato geralmente são muito solúveis. Os nitratos, de um modo geral, formam substâncias muito solúveis em água. Portanto, não entram em equilíbrio químico com o seu sólido. Certinho? Ou a concentração dos seus íons é muito grande e a sua constante de ionização é muito grande. Sua constante de produto de solubilidade, ou KPS, é muito alta, por causa da concentração elevada dos íons. Os acetatos são muito solúveis também. Agora existem as pequenas exceções, que é o caso do acetato de prata, que a solubilidade é mais baixa. Certo? Compostos de metais alcalinos e amônio geralmente são muito solúveis. Os metais alcalinos e amônio são muito, muito solúveis mesmo. Certo? Agora, com algumas exceções, nós podemos ter algumas substâncias insolúveis de sódio, potássio e amônio. Mas esses daí são aquelas substâncias muito grandes, com estruturas complexas muito grandes, que podem formar compostos insolúveis. Os fluoretos são insolúveis. Na verdade, a solubilidade dos fluoretos são muito baixas, né? Os compostos provenientes dos fluoretos ou desse ânion formam sempre compostos pouco solúveis, com exceção, claro, dos metais alcalinos, dos compostos de amônio, prata, e estanho e mercúrio, que também formam substâncias levemente solúveis. Certinho? Os fluoretos de alcalino são bastante solúveis, assim como de amônio também. Beleza? Então vamos ver outros aqui. Cloretos, brometos e iodetos, na verdade, sais provenientes dos compostos, dos elementos dos aletos, né? No caso do cloro, bromo e iodo. O que é que nós vamos ter? Vamos ter uma solubilidade considerável, com algumas exceções. É o caso do mercúrio, da prata, que são pouquíssimo solúveis, né? No caso, os óxidos cloretos também são pouco solúveis. Certinho?
Sulfatos, na verdade, são muito solúveis também, com exceção dos sulfatos de chumbo, de cálcio, de bário, de estrôncio, que são levemente solúveis, né? Não é tanto que nós utilizamos o sulfato de bário como marcador de ressonância ou mesmo de raio-x. Esses exames de contraste, utiliza-se geralmente o sulfato de bário, porque como ele é insolúvel, ele não é absorvido facilmente pelo organismo. Você toma um comprimido de sulfato de bário e ele vai passando por todo o seu organismo sem ser absorvido e é eliminado posteriormente como secreção. Certinho? Os carbonatos e sulfitos e cromatos também são compostos insolúveis, que nós temos o que? Apenas algumas exceções dos metais alcalinos da amônia que formam compostos levemente solúveis. Os sulfetos são, na verdade, são compostos insolúveis também, com exceção, claro, dos metais alcalinos, dos alcalinos terrosos, amônio e o crômio 3, né? Crômio 3 e o alumínio 3. Esses daí são algumas exceções que formam sulfetos solúveis ou levemente solúveis, certo? Os hidróxidos também são muito insolúveis, com exceção dos alcalinos, da amônio, do cálcio, né, e do bário e estrôncio, que são considerados bases fortes, né, com exceção da amônia, que é a base fraca, mas é uma base que sofre ionização. Então vamos lá, né? Aqui nós temos então as características, ou melhor dizer, a solubilidade de algumas espécies iônicas. Vamos ver agora como é que funciona o produto de solubilidade, ou como é que é feito esse cálculo. Vamos lá. Nós já vimos que o cálculo, o produto de solubilidade é, na verdade, o produto realmente da concentração dos íons, formando assim uma constante de ionização. Mas vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo, o próprio exemplo que a gente já tomou lá no início, cromato de prata, né? Sabendo que o KPS do cromato de prata, o valor já está estabelecido, né? Que é aquele valor lá de 1,1 vezes 10 a menos 12, né? Como nós já vimos. Vamos analisar então como é que funciona esse produto de solubilidade. Primeiramente, vamos pegar a substância e montar a equação de equilíbrio, que é prata sólido, cromato de prata sólido, formando 2 íons de prata e 1 íon de cromato, 2 menos. Depois, o que é que nós vamos pensar no equilíbrio? Inicialmente, a quantidade de prata e de cromato na solução é zero. Significa que não tem nada desses íons, porque todos eles são provenientes do cromato de prata. Logo no início do equilíbrio. Depois, o que acontece? Uma pequena quantidade do cromato de prata vai se solubilizar. Essa quantidade, que nós vamos chamar de S, vai formar o dobro da quantidade de prata, né, que nós chamamos de 2S, e a mesma quantidade que se dissolve vai formar de cromato. Então, a quantidade de cromato sempre vai ser o dobro da quantidade de prata. Portanto, nós vamos ter o quê? 2S e S para a concentração de prata e de cromato no equilíbrio. Tendo então as concentrações relativas de prata, do íon prata e do íon cromato, o que é que nós vamos ter agora na equação? Bom, primeiramente é uma equação de equilíbrio, só que nós sabemos que o produto e o reagente, ao entrar no equilíbrio, sempre vamos eliminar aquele que corresponde ao sólido, no caso aqui o cromato de prata. Por quê? Vamos adotar que é uma constante devido ao seu estado físico. No caso, ao substituir, o que é que nós vamos ter? Concentração de prata elevado ao quadrado vezes a concentração de crômio. Ou seja, qual é a concentração de prata? 2S elevado ao quadrado. Qual a concentração de cromato? S. O que é que nós vamos ter aqui? Então, 2S ao quadrado vezes S. Ao substituir, o que é que nós vamos ter? Vamos ter 4S ao quadrado vezes S, que vai dar 4S ao cubo. Então, KPS é igual a 4S ao cubo. 4S ao cubo, substituindo o KPS, então S é a raiz cúbica, no caso de KPS sobre 4. Então, tirando a raiz cúbica do KPS sobre 4, vamos ter um valor de 6,5 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Ah, mas o que significa isso? Que no equilíbrio, a solubilidade do cromato de prata
em solução é de 6,5 vezes 10 a menos 5 mols por litro, que é aquela quantidade que se dissolveu, conforme nós falamos anteriormente. Mas, e se eu quiser saber a concentração dos íons? Como a prata é 2 vezes a concentração da quantidade de cromato de prata que se dissolveu, só é multiplicar esse valor por 2, e no caso do cromato, como é a mesma quantidade, só é multiplicar por 1, ou seja, não multiplica, é o mesmo valor. Neste caso, a concentração de prata em solução é 1,3 vezes 10 a menos 4, e a concentração de cromato é 6,5 vezes 10 a menos 5. Observe que o valor do produto de solubilidade, que é o KPS, ele é uma constante, esse valor é tabelado à temperatura ambiente, que é em torno de 1,1 vezes 10 a menos 12. Esse valor aqui, ó, é calculado a partir da concentração de cada um desses. Certinho? Então, gente, ó, o KPS, o produto de solubilidade, ele é obtido, ele na verdade é analisado desta maneira. Eu posso calcular a solubilidade, a partir da solubilidade eu posso calcular o KPS, então nós vamos ter uma troca de cálculo aí. Acho um para encontrar o outro e assim sucessivamente. Então o KPS na verdade tem a ver com essa questão da solubilidade dos íons em solução. Bom, então vamos lá. Em uma solução com temperatura e pressão constantes, o produto das concentrações dos íons é uma constante, chamamos de KPS. A solubilidade de uma substância é definida como concentração em mols por litro da solução saturada. Sim, aí é aquela questão, né? Sempre nós vamos trabalhar em equilíbrio químico com a concentração em mols por litro. Nós já falamos sobre isso na aula de equilíbrio químico. Pode voltar nos vídeos aí que vocês vão perceber sobre essa questão da concentração em mols por litro. Então, gente, o produto de solubilidade é, na verdade, o produto da concentração dos íons em solução elevado aos seus coeficientes. Vamos lá. Efeito, aí vem o detalhe, mas é só isso? Não tem mais o que fazer, gente, em relação a equilíbrio de precipitação. Não tem nada, não tem muito, é muito simples mesmo de fazer o cálculo, de analisar. Então você acha a solubilidade ou você pega a solubilidade e calcula o KPS. Não tem mais o que fazer, é somente isso. Agora vem as problemáticas do equilíbrio, que é aquela questão do princípio de Le Chatelier, que nós já estudamos, que é a perturbação do equilíbrio. Uma das perturbações do equilíbrio é o efeito do íon comum que nós chamamos. Vamos lá, o que acontece? A presença de um íon em comum com o precipitado, segundo a lei de ações das massas, desloca o sentido da reação no intuito de manter invariável a constante que é o KPS. Então observe que a constante de equilíbrio ela tem que se manter, desde que você esteja na mesma pressão e temperatura. Vamos pegar um exemplo aí, ó, do cloreto de prata. Se eu pegar o cloreto de prata como exemplo no equilíbrio, sabemos que o cloreto de prata é pouco solúvel, né? É uma substância pouco solúvel, tanto que ela, lá em química analítica quantitativa, vocês vão perceber que o cloreto de prata é um dos métodos de análise de precipitação ou de titimetria de precipitação, que nós chamamos de argentimetria, ou a titulação, o agente titulante é o nitrato de prata, a prata é o agente titulante. E uma das formas é formar o cloreto de prata. Então a determinação de cloreto em solução a gente pode utilizar por argentimetria, ou utilizando a prata como agente titulante, geralmente o nitrato. O KPS dessa substância, do cloreto de prata, é 1,6 vezes 10 a menos 10. Então a solubilidade de cloreto de prata tem a ver com este valor aí. Se a gente for calcular, é só substituir novamente, né? Como nós podemos observar, um cloreto de prata forma uma prata e um cloro. Então você vai ter SS. No final você vai ter o produto deles, que é S vezes S, vai dar S ao quadrado. Então a solubilidade é igual a, que é S, né? S é a raiz desse valor aqui. Então a raiz de 1,6 vezes 10 a menos 10 é o valor exato da concentração de cada íon em solução, ou seja, da sua solubilidade. Beleza. Então vamos agora aplicar um pouquinho esse entendimento do efeito do íon comum. Primeiro exemplo. Partindo de uma solução saturada de cloreto de prata em água pura, o que acontecerá se adicionarmos cloreto de sódio suficiente para que sua concentração seja igual a 0,1. Então a concentração do cloreto de sódio em solução é de 0,1 mol por litro. Aí vamos analisar o equilíbrio. Observe, prata inicialmente é 0,
né? Podemos observar que inicialmente no equilíbrio é zero, porque toda prata é proveniente do cloreto de prata. Após o equilíbrio, vamos ter uma quantidade que nós chamamos de S. Essa quantidade S se transformou também em cloro. Então, uma quantidade S de cloreto de prata formou S de prata e S de cloreto. Lembrando que inicialmente a quantidade de cloro era 0,1, que é proveniente do cloreto de sódio. Ah, mas por que cloreto de sódio é 0,1? Porque ele é um sal totalmente dissociado. Então ele está totalmente na forma dissociada. Então toda a concentração de cloreto de sódio está na forma de cloreto e de sódio positivo, certo? Do íon sódio. Então qual é a concentração de cloreto em solução? 0,1 inicial. Então ela já é 0,1. Ao final, no equilíbrio, ela vai ser 0,1 mais uma quantidade S que foi liberada do cloreto de prata. Então nós vamos ter o quê? S, que é o valor da concentração de prata, e S mais 0,1, que é a concentração de cloreto. Beleza, essa é a análise. Agora então vamos fazer o balanço de carga. Lembra lá do balanço de carga, ou de carga não, de massa? O que é que a gente vai ter, ó? Cloreto. Quem é cloreto total? Cloreto total é o cloreto proveniente do cloreto de sódio e o cloreto proveniente do cloreto de prata. Então esse é o balanço de massa que nós temos aqui. Lembrando que aqui esse valor do cloreto de sódio proveniente, cloreto proveniente do cloreto de sódio é 0,1. Certo? E ele é muito maior que a concentração de cloreto proveniente do cloreto de prata, né? Que é um cálculo que a gente faz aquele cálculo lá da concentração. Então, nós vamos aqui, né, nessa soma, podemos desprezar essa concentração de cloro proveniente do cloreto de prata. Daí, o que é que nós vamos fazer? Vamos adotar que a concentração de cloro total em solução é aproximadamente o valor da concentração de cloreto proveniente do cloreto de sódio. Substituindo agora, o que é que nós vamos ter? KPS, concentração de prata é S. Concentração de cloreto é aproximadamente 0,1. Então, KPS é igual a 0,1S. Agora, S é o que? KPS dividido por 0,1. Não é isso? Aí nós vamos ter a concentração do valor total da prata, que é 1,6 vezes 10 a menos 9. Observe que esse valor aqui vai ser muito menor do que a concentração do cloreto de prata em solução em água pura. Então esse valor aqui foi reduzido do que era antes. Certinho? Então esse valor aqui, gente, agora é a nova solubilidade do cloreto de prata nesta situação. Porque eu tenho um íon comum aí que é o cloro. O que é que aconteceu com a solubilidade com a presença do cloreto proveniente do cloreto de sódio? A solubilidade diminuiu. Diminuiu drasticamente. Porque o equilíbrio teve que se deslocar para tentar consumir ou manter o valor com a perturbação da quantidade de cloro em solução. Certinho? Então aqui nós temos esse valor aqui da nova solubilidade. Esta concentração deve ser igual ao número de mols de cloreto de prata dissolvido em 1 litro de solução, que é igual à solubilidade do cloreto de prata numa solução de 0,1 mol por litro de cloreto de sódio. Então observe que a presença do cloro fez com que a solubilidade do cloreto de prata fosse reduzida drasticamente. Que inicialmente era quanto? Aproximadamente 1,3 vezes 10 a menos 5. Exemplo 2. O efeito do íon comum pode ser observado para qualquer reação comum. Certo? Mas, vamos analisar aqui, ó, esse caso aqui da lavagem do precipitado. Primeiramente, gente, vamos pensar no hidróxido de chumbo 2. O hidróxido de chumbo 2 é um composto extremamente insolúvel, ou seja, com solubilidade muito baixa, com KPS muito baixo. Resumidamente, é um composto com pouca solubilidade ou solubilidade próxima de nula. Só que existe um detalhe. Alguns casos do efeito do íon comum, ele pode reduzir a solubilidade, como também pode aumentar, devido à formação de uma outra estrutura. No caso aqui, o que é que acontece? Vamos lá. Eu pego uma solução de hidróxido de chumbo, certo? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. No caso de uma solução de hidróxido de chumbo, por exemplo, o íon pode favorecer a reação até certo ponto. E a partir daí reagir com o precipitado formando um composto solúvel. Observe que, como é que isso funciona?
Primeiramente, o hidróxido de chumbo ele vai ser precipitado na presença de hidróxido, formando o hidróxido de chumbo insolúvel. À medida que você acrescenta mais hidróxido, a solubilidade vai diminuindo. Quando chegar em certo ponto, a concentração de hidróxido está tão elevada que o hidróxido vai reagir com o hidróxido de chumbo, que foi precipitado, e vai formar um complexo, uma estrutura complexa. Essa estrutura complexa é solúvel. Aí o que vai acontecer com o hidróxido de chumbo? A sua solubilidade vai ser aumentada devido ao excesso de hidróxido. Então esse efeito do íon comum muitas vezes pode ocasionar esse tipo de situação. Podemos observar isso muito claramente no teste de Tollens. Quando nós fazemos o teste de Tollens na determinação de aldeídos, o teste de Tollens é baseado no complexo de aminoprata. O excesso de hidróxido de amônio, em uma solução de hidróxido de prata, vai formar o composto de aminoprata, que é um complexo extremamente solúvel. Beleza? Então essa é a questão. Nesse caso aí, a espécie tetrahidroxichumbo 2-, ele é uma estrutura complexa, um íon complexo solúvel em água. E aí a solubilidade é aumentada. Então nem sempre o efeito do íon comum vai ocasionar o que a gente espera. Ou melhor dizer, até certo limite ele vai ocasionar. Depois ele pode provocar outro tipo de reação. Vamos ao terceiro exemplo então. Terceiro exemplo então, o que nós temos aí? Vamos fixar agora a concentração de prata em uma concentração muito baixa. Dessa vez, olhe bem, o efeito do íon comum, no primeiro caso, foi acrescentar cloreto. No segundo caso, foi acrescentar hidróxido em excesso. Porém, o hidróxido gera novas reações, que no caso aí formou um complexo com foi o chumbo, não é isso? Agora nós vamos fazer o contrário, vamos baixar a concentração de um dos íons. O que vai acontecer? Vamos lá, se eu baixar a concentração de prata a um valor de 10 a menos 9 mols por litro, o que vai acontecer com a concentração de cloreto? Pode aumentar ou pode diminuir em solução? A solubilidade dele, será que vai aumentar ou vai diminuir? Vamos fazer um teste nessa análise. Vamos pensar no equilíbrio. Eu fixei a concentração de prata, não 10 a menos 9. No inicial e no equilíbrio também vai manter 10 a menos 9, que eu estou mantendo, né? Estou mantendo a concentração fixa. Inicialmente o cloro é 0, então a concentração de cloro no equilíbrio é S. Substituindo isso no KPS, né, naquele cálculo com o produto da solubilidade dos dois, o que nós vamos ter? 10 a menos 9, que é a concentração da prata, vezes a solubilidade do cloro. O valor do KPS é 1,6 a 10 a menos 10, porque é fixo a temperatura ambiente. Então a solubilidade é 1,6 vezes 10 a menos 1. Então a concentração de cloreto de prata em solução ela é aumentada para 1,6 vezes 10 a menos 1. Observe que 1,6 vezes 10 a menos 1,3, se não me engano, vezes 10 a menos 5 era a concentração dos íons em solução da prata e do cloro. Agora ela aumentou para 10 a menos 1. Observe que está 0,16. É um valor muito grande de solubilidade. Certo? Então é uma concentração, isso comparado ao que geralmente é a concentração de cloreto de prata, é muito alto. Então nós vamos ter o que no final? A concentração de prata em solução é 1 vezes 10 a menos 9 e de cloreto é 1,6 vezes 10 a menos 1. Então observe que a concentração, neste caso aí, ela é aumentada, a concentração, a solubilidade do cloreto. Então posso acrescentar cloreto até esse ponto. A partir desse ponto eu já vou ter a formação do precipitado. Não vou permitir mais a solubilidade do cloreto de prata. Certinho? Então esse é um outro exemplo. Observe. No primeiro eu acrescentei cloro. No segundo eu acrescentei hidróxido que formou um complexo, que é solúvel. Neste caso eu fixei a concentração de um dos íons abaixo da concentração de solubilidade e temperatura ambiente em água pura. Certo, gente? Então esse é o efeito do íon comum. Vamos lá. Outra questão relacionada ao produto de solubilidade é a separação por precipitação. Como assim separação por precipitação? Observe aqui, ó. Se eu pegar um exemplo, tem uma solução contendo íons de chumbo e íons de mercúrio, ou seja, chumbo 2 e mercúrio 2.
e os dois estão a uma concentração de 0,01 mol por litro. Ao analisar o chumbo e o mercúrio, o que é que nós vamos ter? Vamos pegar uma substância, na verdade uma espécie, que pode precipitar os dois, que é o iodeto. O iodeto de chumbo e o iodeto de mercúrio são compostos insolúveis, então eles vão se precipitar, ou melhor dizer, o iodeto vai precipitar o chumbo e o mercúrio em solução. Mas tem um detalhe, existe uma diferença no valor do KPS de cada um. O KPS do iodeto de chumbo 2 é 7,9 vezes 10 a menos 9. Já o do iodeto de mercúrio 2 é 1,1 vezes 10 a menos 28. Observe como ele é muito pequeno. Então a solubilidade do iodeto de mercúrio é muito, muito baixa comparado à solubilidade do iodeto de chumbo 2. Isso vai dar ordem de 20 vezes praticamente. Que, 28 por 9 vai dar 3 vezes, vai dar muito maior. No caso, potência de 10, nós vamos, quantos zeros aí a diferença? É em torno de 19 zeros em relação ao iodeto de chumbo. Então, gente, é muito grande essa diferença. Então, se é muito grande, significa que qualquer quantidade de iodeto que eu colocar, ele vai reagir primeiramente com o mercúrio, e depois que todo o mercúrio precipitar, aí sim eu vou ter a precipitação do chumbo. Esse é o cálculo que nós vamos fazer. Observe, concentração, solubilidade do iodeto na presença de mercúrio. Quanto é que dá? Lembrando aquele cálculo de KPS que a gente já sabe fazer, né? Raiz do valor aqui, ao quadrado, raiz cúbica, né? Do valor. No caso do iodeto vai dar só raiz quadrada, por causa que volta, né? O que nós vamos ter? Vai dar 1,1 vezes 10 a menos 26, enquanto que a concentração do iodeto vai dar 7,9 vezes 10 a menos 7. Rapaz, é muito diferente. Então, observe que a concentração de iodeto necessária para começar a precipitação do mercúrio é muito baixa, da ordem de 10 a menos 26. Enquanto que para começar a precipitar o chumbo, esse valor deve ser aproximado de 10 a menos 7. Neste caso, o que é que nós vamos ter? Uma precipitação parcial. Vamos precipitar primeiro o mercúrio para depois precipitar o chumbo. Pessoal, observe que ao analisarmos essa substância, é possível fazer essa precipitação. Certinho? Lembrando que aqui eu estou calculando a concentração de iodeto em solução para cada caso, certo? A concentração de iodeto em solução para o chumbo é de 1,1 vezes 10 a menos 26. E a concentração de iodeto para o chumbo, não, desculpa, para o mercúrio é 1,1 vezes 10 a menos 26. Para o chumbo é 7,9 vezes 10 a menos 7. Certo? Então isso mostra que a concentração que eu tenho que chegar, a quantidade de iodeto para precipitar ou começar a precipitar o chumbo realmente é muito alta. Beleza, gente? Isso para uma concentração de 0,01 de cada um desses íons. Então, gente, é possível a gente calcular, precipitar, na verdade, parcialmente, né, as substâncias em solução, ou nós chamamos de precipitação fracionada. Precipitamos alguma substância, alguma espécie que é menos solúvel do que a outra. É tanto que um dos métodos que nós temos aí é o método de Mohr. O método de Mohr é um método utilizado também de titimetria de precipitação, que vamos precipitar inicialmente o cloreto de prata, e quando todo o cloreto de prata ele for precipitado, vamos ter o cromato de prata formando um precipitado marrom, que caracteriza a viragem da titulação. Isso vocês vão ver em química analítica quantitativa, certinho? Mas é importante nós entendermos isso, porque lá na frente isso vai servir muito na titulação. Vamos fazer alguns cálculos sobre isso, né, para vocês poderem compreender melhor. Lembrando que todos os exercícios já estão disponíveis para vocês. Vamos lá. Fatores que afetam então a solubilidade. De um modo geral, o que é que nós temos a resumo? Temperatura.
Temperatura, né? Em alguns casos, a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. A maioria das substâncias é assim, com algumas exceções, claro, né? Tem algumas substâncias que, quanto maior a temperatura, é menos solúvel, certo? Outra coisa importante, natureza do solvente. O solvente também interfere muito na solubilidade. Observe que solventes com a constante dielétrica muito alta tende a dissolver maior quantidade de substâncias. Por isso nós trabalhamos com a água, que a constante dielétrica dela é de 78,5. Esse valor permite a água dissolver íons com elevada carga. Então ele é um composto universal que dissolve quase tudo. Certinho? Vamos lá. Então a constante dielétrica favorece o que? A separação desses íons e aumentando assim a solubilidade. Ela enfraquece essa atração eletrostática e permite que os íons se mantenham separados um do outro. Certinho? Vamos lá. Outro fator que influencia, certo? É o íon comum, como nós já vimos. O íon comum tende a diminuir a solubilidade. Quanto maior a concentração em determinado íon, menor vai ser a solubilidade do composto. Observe que a curva de solubilidade ela vai diminuindo à medida que você vai acrescentando o íon comum. Outro fator importante é o ácido e base, né? Como nós já vimos, o caso da hidróxido, ele permite a formação de um agente complexo. E em alguns casos também existe a neutralização. Essa neutralização vai formar, né? Pode formar ácidos ou bases mais fracas, que consequentemente permitem outro equilíbrio. E assim você tem uma interferência no equilíbrio de precipitação do sal. Certo? É o caso do bicarbonato de sódio, ou bicarbonato de mercúrio, por exemplo. Os bicarbonatos, ou mesmo hidrogênio sulfato, compostos que já têm ali um hidrogênio, por exemplo, ou mesmo um hidroxila, que isso permite um outro equilíbrio e assim uma ionização durante o processo de precipitação. Certo? Então, esse fator de ácido e base também influencia na solubilidade. Gente, então, o equilíbrio de precipitação é somente isso, não tem muito o que a gente discutir sobre ele, mas basicamente é o cálculo da constante de precipitação, que é o KPS, observar a solubilidade em solução de cada íon, a depender da situação em que ele se encontra, e analisar a separação de quem precipita primeiro, quem precipita depois. Beleza? Então não há muito o que falar sobre este equilíbrio, é bem simples de trabalhar. Beleza? Então, gente, nós encerramos por aqui esse conteúdo de equilíbrio de precipitação. Agora é só os exercícios para fortalecer o conhecimento. Beleza? Então, novamente, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações. E não deixe de curtir. Beleza, gente? Até a próxima. Valeu!